à noite, a Leila participou de um jantar para conselheiros no Mirante do Allianz Parque. O André Hernan tem mais detalhes sobre isso. E durante o dia, a oposição aproveitou a data dos 110 anos e lançou a chapa completa que vai, eu não diria que vai tentar tirar a Leila do poder, vai concorrer com a Leila e vai debater as questões relativas à Sociedade Esportiva Palmeiras. Boa, Hernan. Bem melhor sua internet agora em PVC. Vamos ver se o do Hernan também melhorou. E eu queria passar para você uma pergunta, Hernan, sobre esse episódio do machismo envolvendo o Abel Ferreira, né? A gente acompanhou, se você perdeu ontem no programa, a gente falou bastante sobre isso. O Abel Ferreira foi extremamente machista numa coletiva de imprensa ao responder para a única repórter presente na sala, de forma bem grosseira, que ele tinha que se reportar apenas a 3 mulheres, a mãe dele, a esposa e a Leila Pereira. Eles logo na sequência emitiram uma nota conjunta dele e do Palmeiras, dizendo que não era bem assim, que ele foi, né, que não era essa a vontade dele, que ele queria apenas mudar de assunto. Ficou feio demais e a Leila falou ontem, com exclusividade nesse jantar, que não vai se posicionar, né, Hernan? Que ela considera que a posição oficial do Palmeiras já é a posição dela, certo? Certo, a Leila, uma conversa ali com alguns jornalistas presentes ali, né, no caso Danilo Lavieri, que inclusive já publicou aqui no UOL, mais ou menos o que a gente teve ali de conversa, de acesso à ideia da Leila, o que ela pensa desse episódio. E ela de fato falou que não vai se pronunciar, mas que ao mesmo tempo o que foi falado ali na nota já é um episódio que põe uma pedra em cima do assunto. Ela teve uma conversa com o Abel Ferreira, ela evitou falar em puxão de orelha, mas ela disse que teve uma conversa e que mostrou o lado dela, que reprovou aquela fala dele na entrevista, né? Ela, para deixar bem claro, não é o fato que ela não está se posicionando, que ela não concorde que o Abel Ferreira foi mal demais e foi uma fala que deixou muito claro ali que foi desrespeitosa. Então, assim, a Leila disse que vai continuar fazendo coro para as pautas, levantar mesmo essa questão das pautas do feminismo, como ela já fez em outros episódios, mas que nesse caso não há necessidade porque a nota já foi ali escrita e já teve a explicação. Ela até usou um exemplo assim, todo funcionário do Palmeiras que tiver uma fala machista, ela vai ter que se posicionar. Então ela fala assim, ela já tem todo o apoio que ela dá, citou a entrevista coletiva só com repórteres mulheres. Então ela disse que vai continuar nessa pauta muito firme, mas que a nota foi uma nota já emitida e que o Abel Ferreira deixou bem claro aquilo que ele quis dizer na resposta que foi amplamente reprovada pela presidente Leila Pereira. Ela fala que foi uma atitude infeliz do Abel, uma fala infeliz, mas que acredita que o Abel entendeu o que aconteceu, se desculpou com a própria Aline Fanelli e emitiu a nota. Então, para ela, o assunto está encerrado, não vai falar publicamente sobre isso, mas não quer dizer que ela não que ela reprovou, no caso, a fala do Abel. O André, o Daniel Peçanha pergunta aqui como é que estava o clima lá. Ficou um clima esquisito depois desse posicionamento do Abel? Não, estava um clima muito tranquilo, assim. Foi uma festa no Mirante do Allianz Parque, onde normalmente tem eventos, quando tem show, quando tem jogos do Palmeiras. É um espaço muito amplo, muito bonito. Teve show da banda Beatles Cover, né? Que é uma banda muito conhecida, é a maior banda, maior cover de Beatles do Brasil. É, gente animada e tal, muitos conselheiros. A comissão técnica inteira do Palmeiras estava lá, alguns membros do staff, por exemplo, o João Martins e o Vitor Castanheira estavam lá, uma mesa ao lado do Abel, o João Paulo Sampaio também estava lá. Tinha gente da oposição, como bem disse aqui o PVC, até Mustafa Contursi estava lá, né, que é uma figura importante da política do Palmeiras e que está totalmente assim afastado do que é o Palmeiras hoje, ainda mais quando teve ali um conflito de político ali com a Leila Pereira.
A Leila Pereira praticamente, vou usar até um termo que não é muito legal, mas assim, é o que eu ouço muito nos bastidores do Palmeiras, varreu a turma do Mustafa Contursi, né? Quando ela chega e assume o poder no Palmeiras. Então era um clima muito tranquilo, era um clima muito sereno, assim, não era aquela super festa, meu Deus, aquela baladona, mas foi um jantar legal, a comida estava boa, o vinho estava bom e o ambiente, o clima estava muito leve. Só uma curiosidade: o Serafim Del Grande estava lá? Eu não vi PVC, o Serafim lá. Vi vários conselheiros, cumprimentei vários, falei com vários ali, mas era um espaço pequeno, não era uma festa grandiosa, né? Como, por exemplo, assim, vai ter lá no, sei lá, no Unimed Hall ali, que você bota um monte de mesa e é muita gente, às vezes você não encontra. Não, era um ambiente bem fechadinho ali, você conseguia ver, olhar assim, ter um olhar 360 e ver quem estava, quem não estava, e eu não encontrei o Serafim Del Grande lá. Não o vi na festa. Eu pergunto pelo seguinte, Domi, porque o Serafim Del Grande, que foi um dos articuladores do velho Mundo Palmeiras, da oposição ao Mustafa, Serafim Del Grande foi vice-presidente de futebol na época da Parmalat, quando o presidente era Mustafa Contursi. O Mustafa foi quem avalizou que a Leila poderia ser candidata à presidência do Palmeiras quando o Paulo Nobre discutia o tempo de sociedade dela. E ela justificava ser sócia desde 96 com um documento assinado pelo Mustafa. Depois a Leila teve um problema com o Mustafa em função de vendas de ingressos. E depois disso, o Serafim passou a ser visto sempre. Se você quisesse encontrar o Serafim, bastava tirar uma foto da bolsa da Leila, que ele estava junto com ela o tempo inteiro. Mas houve um episódio de rompimento dos dois, pelo menos declarado dentro do clube, porque o Serafim, numa homenagem que seria feita a um parente do como eu disse agora há pouco, primeiro conselheiro, o José Roberto Lamáquia, primeiro cavalheiro, como a Leila chama, o José Roberto Lamáquia, a Leila, o Serafim disse que a homenagem teria que passar pela aprovação do Conselho de Orientação e Fiscalização, e a Leila teria dito ao Serafim: eu sou a presidente, eu resolvo, eu decido. E aí houve um estremecimento entre os dois. Daí ser curioso, o Mustafa está presente, o Serafim não está. O que pode não significar nada, porque a presença do Mustafa me parece uma presença institucional, não que tenha uma aproximação de novo da Leila com o Mustafa. Então, o Mustafa é um ex-presidente. O Mustafa tem que estar presente nas festas de 110 anos. O Domi, e só mais um bastidor assim, sobre essa questão do Abel, da fala dele e tudo mais. Não foi só a Leila que conversou com o Abel Ferreira e se posicionou rebatendo aquilo que ele tinha falado e tudo mais. Outras pessoas da alta cúpula do Palmeiras também conversaram com o Abel nesse sentido. Algo assim do tipo: o que que você quis dizer? Ó, isso não foi legal. De fato, isso não condiz com o que é o Palmeiras, com o que é você. A própria Leila fala assim: eu sou a primeira mulher a presidir um gigante como o Palmeiras, né? É a única presidente da Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira, né? Então, assim, outras pessoas, Anderson Barros, da alta cúpula, pessoas importantes no entorno da Leila, também conversaram com o Abel Ferreira nesse sentido, para saber o que tinha acontecido. O Abel explicou, né? O Abel explicou para a Leila, explicou para essas outras pessoas e entendeu Tentou que foi explicar, né, uma Hernan? fala infeliz. É, Que fez uma machismo é explicação, difícil a gente fez uma explicar, defesa. né? Não, Então assim, foi uma assim, institucionalmente muita gente, eu vejo muita gente assim criticar o Palmeiras, e acho que eu não sou sommelier de crítica, tá? Mas eu vejo muita gente criticar o Palmeiras, e o Palmeiras internamente se movimentou para entender o que aconteceu e também dar aquele alerta, dar aquele sinal no Abel. É. cara, Eu acho que a crítica é muito em função dessa nota oficial, né, que eles soltaram, porque foi uma nota extremamente infeliz, que não assumiu o erro e não propõe nada que possa amenizar o que aconteceu, né? O Antônio Muniz mandou um superchat aqui pra gente. Valeu, Antônio, dizendo assim: bom dia, alguém pode me responder se o Leão foi cobrado
para pedir desculpas a Marília Ruiz por ter sido machista e idiota igual a Abel Ferreira? Eu acho que não, Antônio. Eu acho que, ainda mais naquela época, a gente falava muito menos sobre isso. A sensação, e eu já escutei isso da própria Marília, é que ninguém ajudou, ninguém defendeu, ninguém fez nada. E hoje a gente tem essa posição de, felizmente, né? Diga, PVC. Mas tem uma diferença. Desculpa que eu te interrompi. Tem uma diferença fundamental entre o caso da Marília e o caso do Abel. O caso da Marília não foi numa situação pública gravada. O caso da Marília foi numa abordagem. O machismo é tão grave quanto. Eu só estou dizendo assim, por que o Corinthians não se manifestou naquele caso? Porque aquele caso foi um caso na rua em que você tem uma conversa que não está gravada. Então, fica. O que a Marília diz é a pura verdade, mas não tem a gravação com você agredindo publicamente com o vídeo. Essa é a diferença muito do Corinthians não ter se posicionado naquela época. Uma coisa é você fazer um caso de machismo explícito, público, numa gravação, numa entrevista coletiva, ao vivo, como foi o Abel. O que tira a posição institucional do Corinthians é ter sido numa relação, uma saída de aeroporto, que não tem uma gravação, que não tem um vídeo, que não tem uma situação que todo mundo esteja vendo. Então o Corinthians, não vi, ninguém viu. Quem viu foi o Leão, a Marília e as testemunhas que estavam ao lado. Então passou meio ao largo. Não é só por causa do tempo também. Agora, uma coisa que pegou muito pro Palmeiras, primeiro, deu muito trabalho o sábado. O erro do Abel no sábado, não estamos discutindo aqui o erro só, estou só dando o bastidor do que aconteceu. Acabou com a noite de sábado dos diretores de comunicação, dos assessores de imprensa, dos diretores de futebol. Todo o staff do Palmeiras se mobilizou para tentar, de alguma maneira, colocar um disfarce naquilo que tinha acontecido. Acabou com uma nota que não tem um pedido formal de desculpas, e talvez a nota fosse muito mais bem aceita se começasse por: quero aqui me desculpar por ter tratado de maneira machista a repórter Aline Fanelli. Ponto. E a partir daí ele podia justificar da maneira que quisesse justificar. Não foi isso que houve. Mas o trabalho que deu na noite de sábado e na manhã de domingo, como contraponto a um momento da temporada em que o Palmeiras sai de dois mata-matas eliminado e tem a tentativa de ganhar o tricampeonato. Essa tentativa começa com um 5-0 contra o Cuiabá e uma semana de trabalho de 8 dias livres. Então, bastava para o Abel o quê? Era só não fazer bobagem. Porque o silêncio ia contribuir para aplacar as eliminações. A gente não estaria falando do Palmeiras nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda, nem na terça. E, no entanto, o departamento de comunicação teve que se mobilizar para apagar um incêndio. E a gente está falando de uma crise no Palmeiras que não existiria. Hoje, terça-feira, seria apenas 3 dias depois de ganhar de 5-0 do Cuiabá. E não é isso. Estamos falando do caso do Abel até agora. Então ele fez uma lambança. Ele fez uma lambança machista e ele fez uma lambança com o time, que agora está voltando para se concentrar para o jogo de domingo. Boa. A Marília, eu perguntei para a Marília aqui, ela falou que tem o vídeo sim, viu? Que está, infelizmente, disponível em muitos lugares. Domi. Mas eu acho que a repercussão foi diferente na época, Domi. Assim, na época não era uma entrevista coletiva. Eu acho que não é só porque era outro tempo. Pergunta para ela qual a impressão dela. Por que não viralizou desse jeito que viralizou? A minha impressão, e eu posso estar errado, ela pode perfeitamente discordar, é que o fato de não ter sido numa entrevista coletiva formal como o do Abel tornou o caso mais intramuros, entendeu? E é uma coisa para a gente se pensar, né? Porque, imagina, só um segundinho, Hernan, tá gravado, todo mundo viu, e mesmo assim não existe um pedido de desculpas decente, né? Imagina se não tivesse gravado, né? A gente nem
machismo continuaria ali lindamente, sem nada acontecer. Eu, eu discordo um pouco do PVC na questão do ficar entre muros ali, porque não foi uma coletiva. Se na época o Corinthians quisesse se posicionar, mesmo que não tivesse gravação, como a Marília confirma que tem a gravação, você chama a repórter, você chama o treinador, você confirma a história e escreve uma nota. Não, não é o problema de ser uma coletiva, ou não é o problema de não ter sido uma entrevista para o clube se posicionar. Se fosse uma época em que hoje a gente discute isso e a gente fica indignado, talvez teria uma mudança da própria diretoria de comunicação do Corinthians à época. O que eu falei ontem e reitero hoje a gente ainda bem que está começando a tocar nessas feridas. Eu tenho 20 anos de profissão, frequentei 18 anos redações e rua e CTs e ainda frequento, e eu já vi inúmeros casos. E as pessoas se calavam ou davam uma risadinha. Isso é vergonhoso. E aí hoje a gente consegue discutir e hoje a gente consegue colocar o machismo ali em evidência, né? Escancarar isso. E que bom que a gente consegue. Que bom que cada vez mais os homens estão falando sobre o tema, tocando nessa ferida. Então, eu acho que não tem nada a ver com a questão de não ter sido público ou entrevista. Acho que na época poderia ter tido uma apuração e uma nota do mesmo jeito. Inclusive de muitos dos nossos colegas da imprensa, né? Vocês da imprensa, falando na imprensa, está aqui com a gente, muito obrigada, mandando mais superchats, eu vou ler aqui, rapidamente. Ontem o segurança do Vasco por 2 vezes agrediu jogadores do Paranaense sem ser provocado, já o Gandula do Palmeiras foi caçado em campo por ter desferido algumas palavras a São Paulinos. Reflitam a repercussão da mídia. Eu estou vendo a repercussão mais ou menos igual, você não tem essa sensação? Estão falando dos 2 episódios, e com razão, né? Porque são 2 episódios lamentáveis. E ele manda mais um superchat aqui, valeu, hein? No caso do Gandula, no mesmo dia, parte da mídia já pedia interdição do Allianz, quantos de ontem, silêncio ensurdecedor. Aliás, o soco do Sabino do São Paulo vai passar batido mesmo, senhor Hernan? Senhor Hernan, hein? Não, não vai. Ele foi denunciado, né? O STJD ofereceu uma denúncia para o Sabino, Palmeiras, o São Paulo e também os jogadores envolvidos na briga no túnel lá, o Nestor e o próprio Zé Rafael. Então, assim, não tem essa. O STJD vai apurar e vai fazer o julgamento. E aproveitar aqui, ó, Danilo Lavieri, que está na nossa audiência, diz que na saída do Allianz, em PVC, encontrou Serafim Delgrande. Então, Serafim Delgrande estava lá ontem na festa. Danilo Lavieri, inclusive, encontrou com ele na saída e disse que cumprimentou o presidente do Conselho Deliberativo. Muito bom. Não, Danilo, COI, né? obrigada por COI, assistir né? nosso programa. Audiência muito qualificada. Qual